Fala galera, beleza? Machona aqui de novo para mais uma aula do nosso curso de controle da Titãs. E hoje a gente vai comentar e eu vou apresentar para vocês o nosso sistema de visão e comunicação. A parte do sistema de visão eu não vou comentar tanto assim, porque acredito que tanto o Luiz quanto a Lara já fizeram vídeos mais explicados, mais informativos sobre o sistema de visão. Vou comentar que a gente está usando o VSS Vision, que eu não tenho instalado nessa minha máquina aqui. Eu utilizo as máquinas lá do laboratório da faculdade. E por isso eu não vou estar apresentando para vocês aqui, inclusive. Mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço toda a comunicação do sistema de visão com o nosso código de controle do robô e do código de controle do robô para a comunicação com o firmware que está rodando dentro desse carinha aqui, tá? Então, é basicamente o laço fechado, né? A gente tem o nosso sistema de visão que captura a posição, a imagem do campo e a posição dos robôs. Esse sistema de visão alimenta essas informações de posição para o sistema de controle. O sistema de controle calcula maracutaias e envia, cospe informação para o nosso robô. O robô engole essa informação, processa e executa o que está mandando, indo para uma nova posição, que o sistema de visão vai capturar, e vai fechar o laço todo, né? Perceba que é um loop. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para fechar esse loop, né? Mais ou menos isso. Então, vamos lá. Dessa vez a gente vai estar trabalhando no VS Code. Aqui eu tenho como que estava na época da gravação desse vídeo organizada as pastas. Eu estava utilizando para o meu TCC, então confesso que pode até estar um pouco bagunçado demais. Mas aqui no meu diretório, isso aqui é o GitHub, tá? Eu tenho aqui controle, implementação e aqui eu tenho todos os arquivos que nós vamos ver hoje, tá? A maior parte deles, porque boa parte deles é desnecessária. Por exemplo, esse draw field, ele serve apenas para questão de demonstração. Então, aquelas imagens bonitinhas que eu botei no meu TCC, que tinha o campo do robô desenhado, com a trajetória dele desenhada, aquilo ali é esse draw field que está implementando. A gente não vai precisar dele em quesito de competição, tá? Porque na competição, quando a gente terminar o código, quando o código fechar, a gente não quer que ele desenhe nada na nossa tela pra gente ver, né? Não faz sentido. Não sei que vocês queiram plotar GIFs, plotar GIFs da trajetória do robô, né? Enfim, tá aí, se vocês quiserem implementar alguma coisa, fiquem à vontade. O importante aqui, que não é biblioteca, é esse wrapper. Esse wrapper, ele vai ser aquele arquivo que vai gerar quando vocês compilarem o sistema de visão computacional, tá? Ele vem do protobuffer, tá? E quando vocês compilam lá o VSS Vision, ele gera para vocês esse arquivo que eu jogo na mesma pasta onde está o Corobel Class. Inclusive, acho que eu não falei isso, né? Mas o arquivo principal onde roda tudo é esse Corobel Class. Perfeito? By Inspired Algorithm, a gente não está usando. Calculadora estatística, eu estava usando só para colher os resultados. A NN Class, um arquivo que gera redes neurais, que a gente parou de usar também. Esse Histogram Neighbor é a parte de planejamento de trajetória que a gente não embarcou ainda, eu vou falar futuramente. Mensagens RoboCup, esses aqui também tem que estar juntos, que eles também são do VSS Vision, tá? Se eu não me engano, algum desses dois aqui eles já estão presentes na pasta antes de você compilar, eu acho que sim. Enfim, copia e joga pra cá. Implementation PID, a gente também não está usando ele mais, eu embarquei tudo aqui nesse Corobel Class. E a gente vai precisar também do senddata.py, que esse daqui é o que implementa a comunicação. Então a gente tem aqui o wrapper, messages RoboCup, que implementam
o sistema de visão computacional, a aquisição de dados do visão computacional, o SendData, que implementa a comunicação com o robô, e o Corobel Class, que é o nosso código de controle. Muito simples aqui, o Corobel ele inicia um socket para comunicar com o sistema de visão computacional. Isso daqui ele tem que estar igual também na parte do sistema de visão computacional, se não me engano, antes de compilar. O Luiz ele pode dar melhores informações sobre isso. Isso daqui eu só copiei, se não me engano foi do Roper ou foi do Messages. Enfim, não lembro de onde eu tirei isso aqui, mas funciona e é desse jeito que se usa. Começo aqui minha classe do Corobel com o IP do robô, a porta do robô, o robô ID, que seria a identificação do robô que vai vir pelo sistema de visão, o socket de visão, KPK e KD. E aí eu vou configurando aqui as variáveis, né? Assim como o PID que eu tinha apresentado para vocês na aula passada, discreto, implementado no robozinho, aqui a gente vai ter algumas coisas também. Por exemplo, a gente vai ter uma velocidade linear fixa e uma velocidade máxima de 255, justamente para enviar para o robô em 8 bits. A velocidade linear máxima de 340, a gente encontrou esse valor meio que empiricamente também, mas houveram algebrismos por trás, que foi basicamente uma velocidade calculada ali para que a velocidade de rotação de cada uma das rodas fosse bacana. Tá, isso daí a gente fez baseado no cálculo que eu vou mostrar aqui para vocês aqui embaixo depois. Bom, beleza. Inicio aqui algumas variáveis. Essa parte de log aqui é só para ir salvando as informações. Eu começo um contador, né, de tempo. Igualmente aqui o xlog e o ylog é para ir salvando as posições do robô durante a execução do trajeto. E aqui esse signal é para fazer o controle ali de alguma coisa que eu não lembro exatamente o que era. Perdão. Dando uma olhada aqui na função de pegar a posição, eu estou usando o método, né, perdão, de pegar a posição. Eu estou usando aquele socket que eu criei lá em cima. Desse socket eu estou retirando um frame que ele vem meio que nesse formato aqui do wrapper package, por isso que a gente precisa desse arquivo wrapper. Ele vem como se fosse tudo em um dicionário em Python, é até engraçado, mas ele vem desse wrapper. Eu tenho a parte de detection, e desse detection eu vou ter todos os robôs. Então eu tenho separado por robôs azuis, robôs amarelos e a bola. E aí dentro dos robôs azuis e amarelos eu tenho cada um dos robôs separados por IDs, que são identificações, certo? E para cada identificação eu vou ter o X, o Y, a orientação. E se não me engano tem alguns outros parâmetros lá também que eu não lembro exatamente. Mas o que a gente usa é só X, Y e orientação. Por isso que eu tenho esse for aqui que percorre essa lista de robôs azuis. Se eu estivesse usando um robô amarelo, uma tag amarela, eu teria que trocar aqui para robots yellow, tá? Só esse ponto. E aí eu vou percorrer essa lista de robôs azuis ou amarelos, e aí eu vou encontrar o robô que tem o ID igual ao ID que eu quero, que eu coloquei lá em cima no meu código robot ID. Então, encontrando esse robô, eu vou pegar a posição em X dele dividida por 1000 para ficar em metros, centímetros, na unidade que eu estou usando. Depois eu vou pegar a posição em Y dividida por 1000 e a orientação dele. Se eu não encontrar, eu retorno none, certo? Bom, eu tenho aqui o speed control. Não vou entrar em muitos detalhes agora, vou falar disso depois, mas aqui eu estou basicamente aplicando a cinemática inversa que eu expliquei na aula de referencial teórico. Aqui eu tenho o send speed. O send speed eu estou pegando uma velocidade left, uma velocidade right, a direção, eu estou definindo a direção como 1 se a velocidade for positiva,
ou 0 se ela for negativa. Mesma coisa aqui para o right. E aí eu estou combinando os valores. Como é que eu combino os valores? Fazendo um processo de máscara inverso ao que eu estava fazendo lá. Lembra que eu estava lá no meu firmware? Eu estou pegando o dado completo, mascarando o que eu quero, né? Filtrando o que eu quero e deslocando. Aqui eu vou ter sempre valores de 1 byte e aí eu vou deslocando esses valores de 1 byte. Opa! Então, o speed left eu desloco 24 bits para esquerda. Assim eu vou jogando ele para frente da minha palavra. O speed right eu coloco encostado, deslocando 16 bits. Direction left eu coloco encostado no speed right, deslocando 8 bits. E aí o direction right eu só concateno, certo? Então, essa operação aqui é o OR, que serve para eu concatenar quando eu faço esse tipo de coisa. Entenderam? Então eu estou só juntando tudo aqui numa variável só. E essa variável aqui, por sua vez, tem 32 bits. E aí eu tento, né, com esse try, eu tento pegar o socket de comunicação com o meu robô. Se isso der certo, eu executo tudo isso daqui. Então eu conecto no meu robô, na minha porta, envio os 4 bytes. Então, se eu for mudar a quantidade de bytes, eu tenho que mexer aqui também. E aí, enviando, eu printo que foi enviado o dado. Se eu não conseguir executar isso daqui, eu levanto essa flag de erro, que deu erro ao enviar os dados. Bem tranquilo, né? Acho que por aqui tá tudo bem. Eu faço isso aqui tudo via socket também, do mesmo jeito que eu comunico com o sistema de visão. Bom, a parte aqui de segmento de caminho é aqui que eu implemento o meu PID. Isso daqui a gente vai voltar para isso bem mais na frente, quando eu vou falar sobre o segmento de trajetória com vocês. Mas aqui eu estou basicamente implementando um controlador PID que vai controlar o erro de orientação do meu robô. Tá? Aqui eu tenho muitas coisas aqui nesse código, tá? Primeiro, aqui o nosso ΔT, que seria o tempo de amostragem de 0,7, que é condizente com o que está no robô. Tá? Então, se for mudar lá no robô, tem que mudar aqui também. Esse A é só um auxiliar para manter o loop constante, o funcionamento. A inicialização de variáveis e constantes. E aí, aqui, nesse while A igual a 1, eu faço como se fosse um loop infinito. Porque esse A aqui, ele só vai mudar de valor quando eu chegar perto da distância que eu quero. Então, se eu chegar, por exemplo, a 10 centímetros da distância que eu quero, ou a 7 centímetros da distância que eu quero, esse A vai ficar igual a 0 e eu vou sair desse loop. Tá? Mas enquanto eu não saio desse loop, eu vou implementar esse controlador PID que vai minimizar o erro de orientação do meu robô. Eu vou explicar isso ainda quando a gente for falar de como fazer o controle de trajetória, mas lembre-se um pouco disso aqui, tá? Aqui, nessas condições, eu só estou mantendo o meu erro entre π e 2π, entre menos π e 2π, né, na verdade, para não ter erro na hora de navegar pelos vários quadrantes do campo. Eu faço como se fosse um filtro do φ também, que seria o meu erro de orientação, e aplico um controlador PID. Tá? Esse controlador PID ele vai minimizar o erro de orientação do robô com a orientação desejada. Isso pode ser confuso, mas vai ser esclarecido lá para frente. Eu também tenho critérios de parada, que são o erro de distância e o erro de distância global. Eles são diferentes porque essa função aqui ela tem que servir também para você seguir um caminho e não seguir um ponto único. Então, eu tenho um ponto do meu caminho e aqui eu tenho o ponto final do meu caminho. Então, durante o meu caminho eu posso chegar a 10 centímetros de distância dos pontos, mas no ponto final eu só posso estar a 7 centímetros de distância. Tá? Isso vai ficar mais entendível mais pra frente no curso.
Então, aqui embaixo eu tenho meu envio de informação a cada 700 milissegundos. Eu calculo a velocidade que eu quero. E aí atualizo o tempo. Salvo, né? Printo as informações e salvo em memória. Tá. Perceba que aqui eu só estou enviando a informação, né? Eu estou calculando e enviando a informação para o meu robô a 700 milissegundos. E os critérios de parada estão aqui. Vamos dar uma olhada agora nessa Speed Control aqui, que ela vai implementar a cinemática inversa do robô. Eu tenho um limiar mínimo e uma saturação do ômega. O ômega é justamente a variável que eu quero controlar, tá? Que é a velocidade angular do meu robô. Bom, então aqui no Speed Control eu vou ter meu limiar mínimo, que seria o limiar mínimo do meu ômega. O ômega é aquela velocidade angular do meu robô que eu tenho na minha cinemática inversa. O U aqui, por sua vez, é a velocidade linear do meu robô. Então, aqui eu vou estar meio que controlando o ômega, e por isso que eu tenho tantas restrições no ômega assim. Eu saturo esse meu ômega, utilizando esse limiar. Essa parte aqui dessa equação é basicamente o inverso dessa equação aqui. Só para eu ter uma noção de quais são os valores máximos e mínimos que o ômega ele pode atingir, certo? Então, eu tenho aqui a saturação do meu ômega, e aí eu limito o meu ômega entre um máximo e um mínimo, certo? Limitando o meu ômega entre o máximo e o mínimo, eu passo pela cinemática inversa e pego novamente a minha velocidade calculada aqui e coloco ela entre um máximo e um mínimo, que é de 0 a 255. Eu faço essa saturação usando esse max-min aqui. Então, eu primeiro pego o mínimo entre esses dois. Então, se VR for maior do que o máximo, eu vou pegar só o máximo. Entendeu? Ou se VR for menor do que o máximo, eu vou pegar VR. Por isso eu pego o mínimo entre os dois. E depois eu pego o máximo entre o resultado disso e o valor mínimo. Então, se o meu VR for maior do que o máximo, então eu pego o meu máximo, e aí o meu máximo é maior do que o mínimo, eu pego o meu máximo. Entendeu? E eu coloco o máximo como saída. Enfim, é só para limitar, né? Como se fosse aquele constraint. E aí, se for negativo, né? Perdão, não é negativo. É o none, que seria meio que inexistente, por assim dizer. Aí eu zero os dois e retorno o valor final aqui desse cálculo. Bom, esse cálculo calculado, eu tenho as velocidades, implemento ali. E aí, acho que só faltou comentar com vocês que o ômega, que é o valor da minha velocidade angular, é justamente a saída do meu PID. Então eu tenho o meu controlador PID, a saída principal do PID, que é a variável que eu estou controlando, é justamente o meu ômega. Perfeito? Então, por isso que eu faço tantas restrições a ele aqui em cima. Enquanto que a minha velocidade linear, ela fica constante em um valor máximo aqui de 340, que também foi um valor encontrado de forma a ajudar esse ômega a funcionar bem. Bom, por fim aqui eu tenho só mais dois métodos, que é o controlador PID, que é onde eu implemento realmente o meu controlador, e o plot response, que é só para fins acadêmicos, né? Onde eu usei para fazer meu TCC, inclusive. Acredito que eu tenho que tirar esses dois pontos aqui, porque isso está cagando tudo. Perdão pela palavra, né? Mas está estragando tudo. Isso daqui não é necessário para vocês, mas foi só para ter resultados bacanas para o meu TCC. Enfim, se eu rodar esse arquivo aqui, Corobel Class, ele vai cair aqui nesse if, ele vai dar uma porta, um IP
o IP e uma porta padrão ali para a visão. O mesmo, se for pegar para ver, é o mesmo IP e porta que está aqui em cima. Ele vai pegar o IP do robô, que vai mudar para cada rede, para cada ESP. O ID do robô vai depender de qual tag vocês estão usando. E a porta. Aqui o meu KPKIKD, que precisa ser sintonizado, né, melhor. Esse aqui eles estão funcionando até bacaninha, mas é bacana vocês sintonizarem melhor. E aí eu inicio as coisas, né? Eu inicio meu objeto socket, eu inicio meu objeto CRB1, que seria um objeto do tipo Corobel, com esse sock aqui e com essas constantes, e uso o método followPath para ele chegar no ponto 0404, tá? Esse método followPath ele vai receber x e y final, e aí o ponto final. Aqui na verdade ele recebe vetores, né? Ele recebe um vetor de x, um vetor de y, e aí no final o ponto em x e y final desejado, tá? E aí por fim o plot response só para demonstrar tudo. Então é isso. Acredito que isso daqui cobre toda a parte de comunicação e controle, o laço de controle do nosso robô. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Como sempre, qualquer dúvida, sugestão e comentário, deixa aqui abaixo no vídeo, na seção de comentários. Se vocês quiserem, tiverem dúvidas mais urgentes, me mandem um WhatsApp, Instagram, um e-mail. Procurem o pessoal da Titãs, eles vão ter meu contato. No mais é isso. Espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês. Vou deixar também o link do nosso repositório, da RoboSim, do V3S Vision da RoboSim, na descrição do vídeo. No mais, é isso. Um beijo no coração e fui!